Olá, eu sou a psicóloga Joyce e hoje a nossa live vai ser sobre relacionamentos. Estou aguardando o nosso convidado chegar. Eu vou conversar com o psicólogo Tiago Maduro, que é psicanalista especialista em saúde mental, e vai ser com quem a gente vai debater hoje o assunto relacionamento, no caso, relacionamento saudável versus relacionamento abusivo. Né? A nossa fala hoje vai ser sobre isso. O psicólogo Tiago já chegou, vou colocar ele aqui na sala. Oi, Olá, Joyce, tudo tudo bem? bem? Você está conseguindo me ouvir bem? Eu consigo. Não sei se o pessoal está entrando agora, né? Se o pessoal está conseguindo ouvir. Uhum. Mas se tiver o áudio ok para todo mundo, podemos começar. Podemos. Enquanto as pessoas estão chegando, se apresenta, né? Sim. Aqui no grupo, quem que é você, sua formação, sua experiência. Aham. Então, eu sou Tiago Maduro, né? Eu sou psicólogo, eu sigo abordagem psicanalítica, né? E eu me formei na FRJ em 2010, tive o prazer de estudar lá com a Joyce, né? Uhum. E, enfim, são 10 anos, eu tive outras experiências também, um pouco fora da área de clínica, né? Mas sempre ali ligado a treinamento, desenvolvimento, enfim, na área de recursos humanos, né? E de 2 anos para cá eu comecei a atuar na clínica novamente, né? Voltar para a minha área de origem, a área que eu sempre atuei lá no começo, e estamos de volta. Então, tem uma página no Instagram, né, que tive o prazer de receber esse convite aqui hoje, né, pessoal do grupo, né, a Chave da Questão, e também por intermédio da psicóloga Joyce, né. E é isso, é um pouquinho da minha trajetória e da minha experiência. Tá bem. Bom, para quem está chegando agora, toda sexta-feira, 2 horas, tem a live aqui na Chave da Questão comigo. E eu tenho trazido alguns convidados para conversar. Hoje, quem vai conversar comigo é o psicólogo Tiago. A gente vai falar sobre relacionamento. Se vocês viram no anúncio do grupo, a gente vai falar sobre relacionamento saudável, a diferença entre um relacionamento saudável e um relacionamento abusivo, né? Ainda trazendo a pauta, continuando a pauta do Dia dos Namorados. Na semana passada, na sexta-feira, eu não fiz a live, mas eu deixei um material no grupo para as pessoas assistirem sobre relacionamento, sobre comunicação num relacionamento saudável. Então, a partir desse material, a gente está dando continuidade hoje falando sobre esse tema, e aí eu trouxe o Thiago para a gente debater um pouquinho sobre isso. Bom, eu já separei algumas coisas para a gente debater sobre, o Thiago também. Quem está entrando e quiser interagir Uhum. com a gente, pode deixando pergunta, que depois a gente vai responder as perguntas de vocês também sobre isso, tá bom? Bom, Tá. então, começando sobre relacionamento saudável, eu vou até falar um pouco sobre a questão da comunicação, que foi o material que eu deixei no grupo para as pessoas assistirem, né, falando sobre comunicação dentro de um relacionamento, como melhorar a comunicação e tudo. Então, quando eu falei sobre comunicação, eu falei sobre 5 aspectos que podem estar envolvidos na comunicação entre os casais, que pode, se as pessoas prestarem atenção nesses aspectos, elas podem se comunicar melhor. E eu entendo que a comunicação é uma peça-chave dentro dos relacionamentos, porque é através de uma boa comunicação é que se consegue se resolver os conflitos, é que se consegue crescer junto, entender o que é o objetivo, né, em comum que as pessoas têm dentro de um relacionamento, entender quais são as coisas que são diferenças que precisam mudar. Então, pode estar relacionado e conseguir se resolver melhor com a comunicação, com uma boa comunicação. Então, dentre os aspectos que eu já até mencionei nesse material, tem a empatia, que você também vai falar um pouquinho, que você já viu que você vai falar um pouquinho sobre isso. Tem o feedback, a Uhum. possibilidade de dar retorno, de receber retorno do outro, e aí nas mínimas coisas e nas coisas mais difíceis, né? O feedback dado no dia a dia e o feedback para os assuntos que são mais delicados. O tempo, que é a separação de um tempo, de um espaço específico para as conversas que são mais delicadas e conseguir entender que esse tempo é necessário, é importante e pode ser combinado entre os casais para conseguirem se comunicar melhor, ou seja, não tratar todos os assuntos que são difíceis, as diferenças e as brigas o tempo inteiro na relação e deixar essa relação tensa, mas separar um tempo específico para isso, combinar um tempo específico para isso. O outro aspecto é a afetividade, a possibilidade da comunicação
ter um aspecto generoso, gentil, e as pessoas serem afetivas também quando estão se comunicando umas com as outras, nas conversas difíceis e nas conversas comuns, essas conversas serem mais afetuosas. E, por fim, o respeito, a possibilidade de a gente respeitar que o outro tem uma individualidade, tem uma privacidade, e aí falar sobre isso também vai ter a ver bastante quando a gente entrar na parte do abuso, que eu acho que o respeito é uma das coisas que se perde, né, nos relacionamentos abusivos. Então, eu começo a minha fala já trazendo as coisas que eu já tinha trazido antes para o grupo, e aí você fica à vontade para trazer alguns aspectos do que você já tinha separado para a gente conversar. Claro, Joyce. E é como nós falamos, né? Então, eu sempre falo muito na página, né? E eu acredito muito que existam 4 pilares, e está totalmente de acordo com o que você acabou de falar. Existem 4 pilares básicos que, se mantidos, né? Acho que todos os outros problemas da relação eles tornam-se mais fáceis de se resolver através do próprio diálogo, como você falou, né? E eu acho que são 4 pilares básicos que as pessoas às vezes ou confundem ou abrem mão de algum desses pilares, né, algum desses 4, na hora de começar uma relação. Tá? E aí, que pilares seriam esses? Né? Isso, para quem me acompanha lá na página, estou cansado de falar, mas é sempre bom a gente poder usar o espaço aqui também para reforçar. Né? Então, eu acho que o primeiro de todos é a questão do amor, né? Mas o amor, não adianta a gente falar do amor de uma forma romântica, por mais contraditório que isso possa parecer, né? Eu sempre falo, o amor é ação, né? Então, amor não é a palavra, o amor não é o eu te amo, e às vezes não é o buquê de rosa. O amor é o amor-ação, né? É aquilo que faz você querer abdicar, às vezes, algo de si para dar para o outro, né? Então, o próprio Lacan fala muito disso, né? Que o amor às vezes está mais próximo da loucura, né, do que propriamente um transtorno mental em si, né, porque é onde você se coloca na mão do outro, tá? Mas assim, a amoração que eu digo é aquele amor de fazer pelo outro, né, de se colocar no lugar do outro, de fazer pelo outro, né, sem esperar nada em troca, né? Então é uma coisa assim quase que religiosa, quase que bíblica, mas que não tem nada de romântico nisso. Amor, ele o tempo todo são atos de amor, são gestos de amor. As palavras não são vazias, né? E aí entram os amores líquidos, né? Muitas promessas, muita expressão de desejo e pouca ação efetiva de desejo, né? Então, é aquele cara que promete o mundo para a mulher e a mulher quer acreditar naquilo, e vice-versa. Às vezes é a mulher que promete para o homem, ele também precisa acreditar naquilo. E não necessariamente homem e mulher, né? Em qualquer relacionamento, de todas as ordens, mas enfim, é sempre um querendo prometer algo para o outro e o outro que precisa acreditar naquele algo. E aí o relacionamento se dá no nível da palavra, não se dá no nível da ação. Tá? Então, se alguém tiver dúvida, pode mandar pergunta. Eu acho que não é difícil de entender. Amor não é palavra, amor é ação prática, são ações do dia a dia. Né? Então, é aquele casal de velhinho que você vê um arrumando prato de comida para o outro há 50 anos, de repente, e porque o outro já não consegue mais fazer por conta própria. E isso é amor. Tá? O segundo ponto, Joyce, que eu queria falar, e aí vai ter tudo a ver com o que a gente vai trazer um pouquinho mais à frente sobre questões de violência doméstica, relacionamentos abusivos, respeito. Né? Então, o respeito ele tem que pautar todas as relações humanas. Né? Acredito que o respeito, quando ele se perde, talvez pior do que o sentimento, né? A perda do respeito, creio eu, que para um casal mais difícil de recuperar do que propriamente o sentimento em si, porque às vezes a frustração seguidas frustrações podem fazer com que um sentimento, às vezes, que existe, fique ali adormecido, vamos dizer dessa forma. Mas o respeito perdido, né? Então uma agressão física, agressões verbais constantes, abusivas, enfim. Eu acho que é uma coisa que mina, que depois para você recuperar o respeito, exige um contínuo de tempo muito grande e que às vezes aquele casal desgastado já não vai ter mais. Então, por isso que eu acho que não é impossível, mas se não há respeito, né? Respeito pelo outro, respeito pela vontade do outro, em respeitar o desejo do outro. Não é só o respeito de, eu não xingo minha esposa, então eu respeito ela. Não, não é isso. É respeitar a individualidade da pessoa, as opiniões da pessoa e a forma da pessoa expressar o sentimento. Porque às vezes nem isso, né? Então, às vezes, a gente recebe na clínica aquela mulher ou aquele cara que, meu marido não me ama. Tá, mas tudo bem, como é a relação de vocês? E às vezes, voltando na oração, às vezes o cara dá várias provas de amor diárias,
para aquela pessoa, e ela não consegue enxergar aquilo como sendo uma atitude de respeito, de empatia, de fazer pelo outro, tá? Então, é por isso que eu acho que respeito é essencial, você já falou isso, e a gente não precisa nem perder muito tempo nisso, Na né? verdade, É, posso claro. até interromper um pouquinho. A questão do respeito, eu acho que a gente vai poder falar sobre isso quando for falar do relacionamento abusivo. A confusão que se faz muitas vezes do respeito. Você falou, eu não xingo a minha mulher, isso pode ser considerado então que eu a Uhum. respeito, e na verdade, respeitar pode ser respeitar de fato a individualidade do outro, e muitas vezes as pessoas acham que invasão dessa individualidade é um cuidado, e é um pouco que a gente pode falar quando a gente for falar do relacionamento abusivo e até da romantização desses abusos, como pessoas interpretam essa invasão de privacidade ou esse excesso de controle, essa invasão, inclusive, dessa individualidade, como sendo zelo, como sendo cuidado, como sendo demonstração de amor, inclusive. Então, quando eu falei Aham. de respeito em relação à comunicação, e você está falando já um pouco mais amplamente em relação às ações, né, de amor também, respeitar a individualidade do outro, respeitar que a outra pessoa tem uma vida própria, uma privacidade, que ela pode ter seus segredos, que ela pode ter conteúdos que não são trazidos para a relação a dois e que isso também pode ser saudável, né? E que invadir Perfeito. isso pode ser uma forma de desrespeitar, inclusive de abusar psicologicamente ou violentamente da outra pessoa. Acho que isso é um ponto que sempre pode entrar nessa questão da confusão sobre o que é ou o que não é um relacionamento saudável, um relacionamento abusivo. Essa ideia do respeito, acho que é um ponto que embora seja pode ser definido muito claramente, muito fácil de entender, mas também é rapidamente confundido dentro das relações, assim, quais são as ações que realmente me respeitam, quais são as relações que realmente cuidam, são de companheirismo, são de cuidado comigo, e quais são as que ultrapassam isso. E eu acho que vem também de uma ideia, a questão do respeito, desse respeito à individualidade, de uma ideia romântica, você estava falando antes, que a gente não pode falar de amor de maneira só romântica, tem a ver com a ideia Uhum. da completude, de um completar o outro, de sermos seres incompletos, que na relação vão se completar, e quando a gente trata do amor de maneira romântica, pensando dessa forma, que o outro me completa, que Uhum. falta uma coisa em mim que a outra pessoa vai vir me completar, é justamente o momento que a gente perde essa individualidade e a gente permite essa invasão. Eu queria interromper para falar isso só para poder para acrescentar quando a gente for falar do relacionamento abusivo. Você pode continuar. Não, e a sua interrupção foi providencial, porque eu ia entrar justamente agora num terceiro pilar que eu costumo chamar assim de objetivos em comum do casal, né? E muitas vezes isso é uma coisa um pouco mais complexa, que exige uma atenção um pouco maior, porque a gente vê, assim, principalmente quando a gente atende casais, né? Então, assim, o que uniu esse casal? O que fez essas duas pessoas tornarem-se uma, né? Uma no sentido de um casal, de uma unidade de relacionamento, né? E muitas vezes, assim, claramente a gente percebe que não foi o fato de que aquela pessoa tem algo, né, como você falou, que de repente complete aquilo que falta em mim, ou que aquela pessoa vai me acrescentar, vai me fazer crescer, não. Simplesmente a carência uniu duas pessoas, né, a carência afetiva, a falta, né, de afeto mesmo, e aí entra aquela coisa assim, qualquer coisa serve, né, quando você está carente. E o filtro diminui, o limiar, né, diminui muito de exigência para com o outro, né? E aí, enfim, objetivos em comum. Então, ainda que esse casal tenha se conhecido por carência, mas se eles conseguirem manter uma relação ok, uma relação saudável, tudo bem. Mas a grande questão é quais são os nossos objetivos. Então, não adianta uma pessoa ter o objetivo de viajar o mundo e fazer um mochilão, enquanto a outra quer ter uma família, uma casa, um lugar para ficar. Então, assim, a gente vê casais assim, batendo cabeça, literalmente, vamos usar essa palavra, porque não combina, simplesmente não combina. Mas por uma questão de falta de afeto, por uma questão ali, como eu chamo no popular, buraco emocional, né? A pessoa tem aqueles buracos ali que precisam ser preenchidos pelo amor do outro, então, assim, às vezes a pessoa não tem nada a ver com ela, né? Então, os objetivos às vezes não são os mesmos, as metas de vida. Então, às vezes uma pessoa tem o objetivo de... Uma vez eu atendi um casal, eles tinham o homem, né, ele tinha um objetivo
de empreender por conta própria, de fazer uma empresa e de passar por todo aquele percurso ali que o empreendedor tem que passar, de abdicar das horas de diversão, de se dedicar só ao trabalho, só à própria empresa, para ser dono do próprio negócio. Enquanto a esposa dele, ela era conformada em crescer dentro de uma empresa, em trabalhar com a carteira assinada, tradicionalmente, e eles se separaram por causa disso, porque ele precisava dela apoiando essa falta dele, essa falta de disponibilidade de tempo dele para com a relação, e ela estava acomodada, entre aspas, né, no sentido de crescer dentro de uma empresa e não queria aquilo para ela. Então, assim, o casal tem que ser honesto em relação aos objetivos e tem uma outra linha muito tênue aqui, isso é bom que as pessoas tenham em mente, Joyce. Ter objetivos em comum, e aí eu estou falando o tempo todo aqui, né? Se os objetivos não são os mesmos para o casal, separem-se, gente. Porque assim, não adianta querer juntar água e óleo, né? E muita gente fala assim, Thiago, mas amar é ceder, né? E aí, quando você cede, né? Quando você deixa o seu objetivo de vida, que é aquilo que você construiu, às vezes, desde a sua infância, a sua puberdade, as coisas que você... Não, eu, Thiago, sou isso. Eu quero fazer psicologia, enfim, quando você começa a abrir mão daquilo que te constituiu enquanto eu, enquanto pessoa, enquanto ego, né? E você abre mão disso pela vontade do outro, vamos dizer assim, ou pelo bem maior, que seria o relacionamento. Olha o romantismo, né? Quase que doentio aí, né? Você abre mão do seu desejo, da sua vontade, achando, né? E aí, na terapia de casal, a gente chama isso de poupança psíquica, né? Olha, eu estou abrindo mão agora, mas estou economizando para cobrar lá na frente, né? Que um dia, lá atrás eu abri mão por você, eu fiz por você, e começam as brigas, entra na questão do diálogo, entra na questão do respeito, enfim, e o outro vai falar, não te pedi nada. Então, assim... Porque às vezes não pediu mesmo. Exatamente, às vezes não pediu mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas não querem construir o amor enquanto ação. Elas querem um relacionamento para tapar buraco, enfim, para tapar afetos que estão ali mal trabalhados, vamos dizer assim, né? E acaba entrando nisso. E a quarta e última, para a gente finalizar essa parte, é a questão da sexualidade, né? O sexo dentro de um relacionamento. Só antes da gente entrar na sexualidade, sobre isso, dos objetivos em comum, uma coisa que eu tinha até separado para a gente falar, sobre os acordos, né? Você falou o amor é ceder, e uma das soluções que você colocou, vocês têm objetivos muito diferentes, e então separem-se. Acredito que tem uma parte do que é ceder que pode estar colocada em acordo, e tem uma parte que não. Então, depende muito do tipo de diferença que existe entre as pessoas, né? Se é uma diferença diametralmente oposta, impossível de conciliar, ou se são diferenças dentro do que podem ser conciliadas no dia a dia, aí vem os acordos, né? E acredito que isso é importante de se colocar sobre um relacionamento saudável, que às vezes as pessoas já entram para um relacionamento com a bagagem que ela tinha anterior, ou da sua história familiar, ou da sua bagagem de outros relacionamentos que você teve, com um modelo de relacionamento pronto e resolvido do que eu quero para mim. E quando se encontra com essa outra pessoa, com essa outra individualidade, com essa outra história de vida e outro histórico de relacionamentos anteriores, com essa outra bagagem, precisam fazer novos acordos do que vai ser o relacionamento daqueles dois, que não necessariamente precisa ser uma repetição do que foi meu relacionamento anterior ou do que foi o relacionamento dos meus pais, que eu tenho como referência. E aí os acordos são importantes. Então, assim, antes talvez de abandonar a possibilidade de um relacionamento com alguém que é diferente de mim, eu consigo fazer acordos com essa pessoa, assim, para nós dois, existe a exigência, por exemplo, da monogamia, da fidelidade, ou não. Às vezes as pessoas entram já na relação com uma construção feita sobre isso, de que o certo, o correto, moralmente bacana é isso, mas de repente funciona muito bem para os dois, que a relação seja aberta, que a relação seja dada de uma outra maneira, com outros acordos próprios, né? Precisamos casar e morar os dois na mesma casa, ou conseguimos manter uma relação em que cada um tem a sua casa, a sua individualidade. Os acordos podem ser vários, e muitas vezes as pessoas não conseguem se relacionar bem, porque não conseguem fazer esses ajustes de acordo com as suas histórias, as suas individualidades, e vem com um modelo já trazido por conta do que é socialmente pressionado, por conta do que a gente vê como referência em tudo quanto é canto do que é um relacionamento, e às vezes por não conseguir estabelecer esses acordos, às vezes a gente não desperdiça a possibilidade de uma relação, ou até
de ajustar a relação para ela ser melhor, ter menos conflito do que ela já tem. Mas, assim, concordo com você sobre a questão dos objetivos em comum, né? É o que a gente vai... Eu começo a tratar casais com esse foco, assim. A primeira coisa que eu pergunto na terapia de casal é o que vocês querem juntos, assim, para entender se a estrada deles vai ser comum ou se não vai, e a gente precisa entender isso logo de cara para a gente não perder tempo, inclusive. Teve um dos comentários que passou aqui, que uma das pessoas comentou: eu queria ser psicóloga para poder entender a cabeça das pessoas e tudo mais. Digo para você, se você não tem a possibilidade de fazer a faculdade de psicologia, e eu nem recomendo que você faça a faculdade de psicologia para poder entender a cabeça do outro, porque não é bem assim, recomendo que faça terapia. Porque acho que para estar num relacionamento saudável, a primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer para entender o que você quer num relacionamento antes de qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Sexualidade, quero que você ia falar, e a gente tem bastante coisa para falar. Não, e aí só... A sua intervenção foi perfeita e até aquilo que eu estava falando, né? Porque o objetivo em comum, né, ele vai até onde há o respeito pela individualidade, né? E como você pontuou brilhantemente, né, o acordo é essa questão. Até que ponto, né, nós podemos fazer um acordo enquanto casal, preservando a individualidade um do outro, sem a gente largar aquilo que é nosso, aquilo que é constituinte da nossa personalidade, né? Em prol apenas de algo ali que nem o casal sabe o que é, né? Mas, pô, perfeita a sua intervenção, Joyce. E para finalizar, né, como já tinha falado, o quarto pilar seria a sexualidade. Eu acho que isso dá assunto para 2, 3 lives aí para frente. Mas, enfim, só acho que o que é válido pontuar. Enfim, o sexo ainda é tabu na sociedade. Infelizmente, para as mulheres, e aí esse é o seu lugar de fala, mas acho que a gente pode falar disso também. A sexualidade, a repressão da sexualidade, né, pode ser sim algo que vai trazer problemas futuros no relacionamento, né? Mas ainda assim, o sexo ele não é, acho que já estamos em 2020, ele não é mais aquela coisa de ele é segundo plano, então o sexo é só se merecer, né? Então assim, acho que o sexo é uma coisa que acontece naturalmente, e ouça essa palavra naturalmente, né? Não pode ser unilateral, não pode ser algo, enfim, aonde um só faça, né? E ele acho que ele vai ser a consequência de toda essa construção, se houver amor, se houver respeito, se houver, enfim, se o casal está numa sintonia legal, o sexo vai ser uma consequência disso. E aí, se você quiser também pontuar algo sobre isso aí, Joyce. Acho importante. Você falou, né, da mulher, no lugar de fala da mulher. Acho que tem uma série de coisas que podem ser, realmente você falou, caberia a gente falar, acho até que a gente poderia até combinar isso, fazer muitas lives falando sobre sexualidade, por conta do que é contemporâneo, do que é colocado teoricamente em termos de psicologia, enfim, o que a gente vê na nossa experiência de terapia de casal, por exemplo. E no caso, eu atendo muitas mulheres, eu não sei se acaba sendo uma diferença, o psicólogo homem atender mais homens, as mulheres atenderem mais mulheres, mas eu atendo muitas mulheres e menos homens. Individualmente atendo muitos homens quando atendo casais, né? Então, assim, a questão da sexualidade tem uma série de pontos a respeito da questão disso para a mulher. Tem um ponto da repressão, sim, de uma moral que a mulher precisa ter um determinado comportamento para poder agradar os homens, principalmente quando elas querem ter um relacionamento longo, duradouro, precisa passar uma imagem específica para o homem respeitar e para o homem desejar ter um compromisso, um casamento, etc. Ainda existe isso, a gente está em 2020, mas ainda existe isso, porque a realidade de que os homens são machistas, e as mulheres também, muitas vezes são também, é muito marcante na nossa sociedade no Brasil, então é muito marcante. Então existe essa coisa. Então existem os dois pontos, essa repressão por conta disso, e também uma liberdade sexual que as mulheres desejam e resolvem ter na sua vida, e as consequências que elas têm que ter por conta disso. De conseguir comunicar isso para os seus parceiros, de conseguir viver isso plenamente sem ser julgada, e a forma como ela vai viver isso plenamente. Enfim, isso tem uma série de implicações, mas que é importante, a gente está falando de relacionamento, é importante, né, com relação à sexualidade, a gente volta para a ideia do acordo, volta para a ideia do respeito que você tinha falado antes, de que a sexualidade precisa ser vivida pelos dois plenamente, respeitando as individualidades, as preferências, o que cada um consegue viver ali, e quais possibilidades eles têm, inclusive, de superar alguns tabus ou dificuldades com relação a isso, que podem vir de outros relacionamentos, e ali
se eles conseguem ter esses acordos, esse respeito, e vão conseguir viver isso melhor. E falar sobre isso, né? Porque o que acontece muito, e o que eu vejo muito, por exemplo, em terapia de casal, quando vai fazer os atendimentos individuais, né, próprios da terapia de casal, é que eles não têm a menor ideia do que o outro acha bom ou não acha em relação a isso, e vivem a coisa velada, sem falar sobre o assunto, e às vezes abrir a possibilidade de falar sobre o assunto já resolve bastante, considerando a questão da sexualidade. E eu acho que a gente falar sobre isso também vai ter super a ver com a questão da romantização dos abusos do relacionamento abusivo. O quanto que mulheres que são reprimidas ou não vivem sexualmente bem dentro dos seus relacionamentos conseguem compreender relacionamentos em que as mulheres são satisfeitas sexualmente, mas são desrespeitadas, são abusadas, controladas, podem ser relacionamentos vistos como ideais, porque elas estão vivendo aquilo ali plenamente, e no seu relacionamento talvez outras coisas sejam boas, mas o fato de não viver a sexualidade de forma frustrada pode fazer com que elas não achem aquele relacionamento bom, embora tenham vários aspectos positivos, mas também não conseguem resolver essa questão da sexualidade sem falar sobre isso, né? Até tem mais uma pergunta. Pode continuar falando, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Não, claro. E essa questão da sexualidade, eu só queria pontuar que sim, é dever de nós homens, né? E aí, falando pela classe, vamos dizer assim. Mas o que acontece, Joyce? Eu penso que hoje nós vivemos uma liberdade sexual como nunca antes vista. Isso tem inúmeros pontos positivos. Isso aí não constitui o problema em si. E acho que justamente e aí tem até um pouco a ver com a pergunta, né, que a colega fez ali, justamente por a gente estar vivendo uma liberdade sexual hoje, o sexo hoje ele não é mais tabu. O homem hoje, por exemplo, né, às vezes a gente vê os pais falando, os avós falando, os avós, no caso, falando, né, o quanto era difícil a sexualidade na época deles. Praticamente você precisava casar para ter sexo. E hoje, não. E aí é muito curioso, porque é função nossa, assim, do homem. Quando a gente se relaciona com uma mulher que consegue falar, ou que nós mesmos percebemos que ela tem algum tipo de restrição no desenvolvimento sexual dela, ou se ela foi vítima de um abuso, ou se ela foi vítima de muita repressão, enfim, seja de qual ordem for, não vou chamar de disfunção sexual, que a gente não está falando tanto no sentido da patologia, mas se ela tem dificuldades, né, em relação a exprimir a sexualidade dela dentro do relacionamento, é dever sim do homem, enquanto ele está se relacionando com ela, atuar no bem-estar dela nesse sentido. Porque, assim, qual homem? E aí, acho que, não sei se tem algum online aqui agora assistindo, mas qual homem não teve uma companheira que exprimia, né, essas dificuldades, que teve essa dificuldade, e que em algum momento da relação abriu isso pra gente. E por que eu enquanto parceiro, e aí entra a parte lá atrás do amor, da empatia, né, da comunicação, por que eu vou me isentar de um problema dela, que eu, enquanto homem, de repente, se ela foi vítima de um abuso, e através do afeto, através do carinho, através de um outro tipo de toque, né, eu posso ajudá-la a superar aquilo que é uma questão para ela, e de repente é óbvio que, como você falou, a pessoa precisa de terapia, né? Mas eu acho que a terapia vai ser muito mais eficiente se ela tiver um parceiro compreensivo. E se os homens quiserem ter o pensamento individualista, vamos dizer assim, de falar, Thiago, eu não tenho nada a ver com isso. Cara, ok, a liberdade sexual está aí para isso. Tem inúmeras mulheres, talvez muito bem resolvidas com a sexualidade, que vão transar com você por 1, 2, 3, 4 vezes e não vão te cobrar nada, não vão te pedir nada, não vão exigir da sua parte compreensão. Então, assim, o homem ele tem que ter esse cuidado, né? A mulher ela não tem que ser só um número, né? Um troféu, vamos dizer assim. O homem ele tem que tomar esse cuidado no sentido de, se eu tenho uma parceira que tem dificuldades, eu vou ajudá-la. Assim como eu ajudaria na dificuldade financeira, na dificuldade familiar, eu vou ajudar na dificuldade sexual, né? É um ponto, é um primeiro ponto. E se você, cara, não tiver paciência para isso, cara, 2020, né? A liberdade sexual tá aí para isso. Você pode arrumar parceiras bem resolvidas e você não vai ter dor de cabeça quanto a isso. Mas, assim, eu acho quase que desleal, desumano, desonesto a pessoa se aproveitar dessa fragilidade sexual da outra para se aproveitar, fazer número e, enfim, um pouquinho aí do meu relato sobre. Considerando a dificuldade da mulher e o homem ter que ter paciência para poder ajudar, para poder ouvir, para poder acolher, esse é um ponto que eu acho que é
que é fácil de compreender. A pergunta que a Lucimara fez aqui, por que existe tanta resistência dos homens com mulheres que são bem resolvidas? Porque aí esse ponto acaba sendo um ponto mais difícil de compreensão, principalmente das mulheres. Porque as mulheres que estão mal resolvidas e precisam se abrir, precisam se colocar, que estão em fragilidade sobre isso, e são inúmeras, porque, infelizmente, o número de casos de mulheres que são abusadas na infância, na adolescência, é absurdo, é quase que, enfim, não vou dizer que é 100%, porque seria leviano, mas é bem próximo disso. Muitas pessoas já viveram situações de assédio, né, se não um abuso de assédio na infância, ou então de abuso mesmo. Então, chegar na idade adulta com essa questão é muito comum. O que é menos comum é as mulheres conseguirem falar sobre isso nas relações. Mas que elas tenham isso em si para resolverem é muito comum. Mas a pergunta dela foi até interessante, porque era a resistência com as mulheres que, na verdade, estão bem resolvidas. E isso é uma questão atual ainda, né? Assim, é uma questão bem atual, porque as mulheres estarem resolvidas é bem atual, mas os homens não saberem lidar com isso é muito interessante. Aí agora você pode falar da tua classe. Eu posso, e a resposta ela não é tão difícil, né? Se a gente pensa na psicanálise, né? O homem, né? Ele, enfim, eu não vou entrar no detalhe teórico da coisa, mas, assim, por exemplo, quando a gente fala que o machismo é estrutural, né? O que a gente está querendo dizer? Que a sociedade ela é desenhada, os comportamentos, a cultura, ela é desenhada em torno do homem enquanto figura de poder, né? Então, é como falar, o homem é o chefe de família, ele é o dono da casa, ele é o ativo dentro da relação, né? Então, todas essas instâncias de poder, e aí poderia falar 200 aqui agora, mas só para vocês entenderem, como o homem está acostumado a ter um poder que ele não precisou buscar, que ele não precisou conquistar, um poder que lhe é conferido, né? Então, para nós homens, já existe uma certa zona de conforto, né? Uma zona fálica, vamos dizer assim, de conforto, no sentido de que, assim, o poder é nosso. Só que quando a gente perde esse poder através da liberdade sexual feminina, é onde o homem não sabe lidar, é a zona onde ele nunca esteve, né? Então, como eu falei na fala anterior, talvez para o homem que sabe lidar com essa liberdade, vai lá e faz sexo sem compromisso, e ambos aproveitam isso e têm suas relações dessa forma, ok. Agora, para aquele homem que às vezes pensa, não, eu tenho que ter família, eu tenho que ter, né, o famoso, sei lá, cidadão de bem, vamos usar aqui alguns termos. Para esse tipo de homem, gostei dessa expressão, eu não consigo disfarçar. Mas para esse... então não dá para disfarçar, né? Mas para esse tipo de homem, para eles, é a zona não segura, é o local de desconforto deles, né? A liberdade feminina, a liberdade sexual feminina, e ele, como é que ele lidar com a liberdade de um outro que sempre esteve submisso culturalmente, socialmente a ele, e onde ele não precisou fazer força nenhuma para ter as mulheres, para ter a mulher, né, dentro de casa, e aí entra filhas, irmãs, enfim, para ter a mulher sempre submissa a uma posição de homem, né? Então talvez seja essa dificuldade. É aí que muitos homens revelam-se inseguros, porque estar numa instância de poder não significa no inconsciente masculino que ele tem segurança, né? É um poder que é conferido estruturalmente, é um poder que é conferido pela sociedade. Você é homem, você tem poder, mas isso não traz para ele segurança. E é por isso que muitos homens vão fazer aí o uso do poder fálico, da arma de fogo, enfim, da violência em si, para tentar reforçar esse poder e, num segundo sentido, para reforçar essa segurança que eles tanto almejam, né? Então, por isso que quando a liberdade sexual feminina é exprimida, né, ela é expressa, vamos dizer assim, o homem não sabe lidar e, às vezes, ele parte para a agressividade, porque é uma tentativa de colocar a mulher num lugar onde ela sempre esteve, é uma tentativa de voltar para a zona de conforto dele. E aí, então, a gente já tem o gancho perfeito para falar do relacionamento abusivo, né? Que era o nosso comparativo sobre falar de relacionamento saudável, mas é muito importante quando a gente vai falar de relacionamento, hoje em dia, então, mais do que nunca, conseguir fazer com que as pessoas consigam identificar se estão vivendo um relacionamento abusivo, considerando os relacionamentos amorosos. Claro que os relacionamentos abusivos eles podem ir além disso, dentro de relacionamento familiar, dentro de relacionamento de amizade e relacionamento de trabalho. Isso pode acontecer também, mas a gente está falando mais dos relacionamentos amorosos, hoje a gente vai focar nisso, mas é muito importante que as pessoas consigam identificar se estão no relacionamento abusivo das duas maneiras, sendo a pessoa que provoca
esse abuso, ou sendo a pessoa que está sofrendo com isso. É muito comum que a gente fale disso para as pessoas identificarem se estão sofrendo abuso, mas é importante que elas também consigam fazer autocrítica para entender se elas estão fazendo Sim. isso, às vezes até por conta de uma repetição de comportamento, não necessariamente uma coisa que seja totalmente voluntária e decidida o tempo todo, mas que acabam repetindo, reproduzindo como já fizeram em outros momentos, e possam fazer essa autocrítica para poder repensar sobre isso também. Bom, o primeiro ponto assim, que eu ia falar, a gente pode falar, né, do abuso psicológico, que eu acho que acaba sendo que engloba tudo, mas o primeiro ponto que eu tinha separado para falar era o controle sobre o outro e o ciúme, porque tem a ver com aquela questão do respeito que a gente estava falando antes, desse limite sobre entender o que é um relacionamento saudável em que existe respeito e entender que o ciúme pode já ser extrapolar isso e os comportamentos relacionados ao ciúme já podem ser de desrespeito, mas muitas vezes é um ponto de confusão, que as pessoas ainda compreendem ciúme como manifestação de amor, de carinho, de cuidado, enfim. E, no caso, que eu sempre explico para os meus pacientes é que, na verdade, é uma manifestação de apego, não necessariamente de carinho, de cuidado, né, de apego até bem materialista mesmo, de posse e tudo mais, mas as pessoas ainda compreendem muito o ciúme como manifestação de carinho. Então, acho que a gente podia falar sobre isso para diferenciar um pouco, que eu acho que pode ser bom. O que você acha? Claro, vamos, vamos sim. É curioso, porque até essa semana eu coloquei uma enquete na página, né? Teve uma postagem minha de 2019, né? Falava justamente sobre ciúme, aonde, enfim, graças a Deus, 87% dos seguidores caracterizam que ciúme não é prova de amor, né? E claro que existe um ciúme assim que é natural da relação, né? Existe um ciúme que de repente é da ordem do próprio carinho, né? Da ordem, ou, enfim, do próprio sentimento mesmo ali, de não querer perder aquele outro, né? Enfim, mas acho que é uma linha não chega a ser uma linha tênue, né? Acho que isso é uma exceção diante de uma regra maior, que é o ciúme patológico, o ciúme doentio, né? E aí é o ponto onde as relações começam a ser abusivas, porque o ciúme nada mais é do que você começou falando na sua fala, né? Basicamente a necessidade de controle sobre o outro, né? E aí muitas vezes assim, eu também escrevi um outro texto, né, que acho que fala um pouco disso assim, uma romantização, né, de uma expressão, acho que aqui no Rio de Janeiro é muito comum, não sei em outros estados do Brasil, mas que vem um pouco assim da cultura das comunidades do funk, né, que é a questão de fé nas malucas, né? E aí é uma romantização, às vezes, de um ciúme doentio, que na verdade não é ciúme, é posse, é pura obsessão, é pura possessividade, né? E romantizar isso como se fosse algo bonito. Ontem eu vi um meme também, era mais ou menos assim, no começo era só amizade, e hoje ela já está bloqueando meus contatos. Aí era um rapaz olhando a menina assim no WhatsApp, bloqueando os contatos dele, né? Gente, não há romantismo nisso, não há amor nisso, né? Isso é controle, isso é posse. Quando eu falei lá no começo, né, que eu uso muito termo assim, popular mesmo, né, buracos emocionais, né, a partir do momento que qualquer coisa ameace aquela tampa, né, que você colocou ali emocional a partir do outro, e aí qualquer coisa ameace aquilo ali, vem agressividade, e aí isso não claro que talvez seja a maioria assim, prevalente no sexo masculino, mas também muito no sexo feminino, né? A gente vê muito essa questão do ciúme doentio, que na verdade é obsessão, não é ciúme, a palavra não é ciúme, então a gente não, as pessoas não podem confundir isso dentro de uma relação, né? E acho que tem tudo a ver, sim, com posse, comportamento obsessivo, e não vai ser só na relação, às vezes vai ser de uma mãe para um filho, de um pai para uma filha, e pode se estender a outros tipos de relacionamentos. A questão da linha tênue, né, com relação ao ciúme, quando a gente fala Uhum. como profissional sobre o ciúme patológico ou pensando em situações extremas, às vezes me pergunto, eu realmente me pergunto muito, até quando eu estou em terapia, se a gente tratar disso sempre num extremo muito grande, a gente acaba não fazendo as pessoas acharem que precisa chegar num limite assim absurdo para poder se tomar alguma providência sobre aquilo, para poder se fazer Uhum. alguma crítica
ou ao outro, ou uma autocrítica sobre isso. Então, assim, essa semana mesmo, uma das minhas pacientes me perguntou qual que é o limite para ter numa relação do ciúme para uma relação saudável. Eu falei com ela, falei, olha, é muito Uhum. difícil estabelecer esse limite, porque se eu tiver que te dizer o que é um relacionamento saudável, eu te diria que é um relacionamento sem ciúme. Então, na verdade, se a pessoa está Uhum. buscando, sem comportamentos, né, possessivos, no caso, se a pessoa está buscando Sim. estar num relacionamento saudável, é melhor que ela esteja sempre se criticando se os comportamentos dela estão sendo possessivos e ela vai eliminando isso, do que ela normalizar comportamentos que são possessivos como sendo fazendo parte de um comportamento normal e saudável, e isso depois tender a ser tão estimulado que aí sim pode se tornar uma coisa extrema patológica. Então, se a gente Sim. permite muito, por exemplo, esse meme que você falou é ótimo. Era só uma ficada e agora ela está bloqueando meus contatos. Se a gente permite que se Uhum. chegue ao extremo, que já é extremo, de pegar o telefone do outro, bloquear e decidir com quem a pessoa pode ter Sim. contato ou não, isso é um comportamento que pode até agora não ser muito nocivo, né, num primeiro momento, mas vir a se tornar parte de outros comportamentos possessivos bem mais limitantes assim e controladores e abusivos realmente no futuro. Então, é melhor que as pessoas estejam fazendo um movimento de ir eliminando os comportamentos, né, possessivos, mesmo que eles não sejam ainda extremos, do que ficar normalizando aqueles que não chegam a ser patológicos como sendo parte de um relacionamento normal. Vai ser parte de um relacionamento normal, comum, mas não vai ser parte de um Uhum. relacionamento saudável. Eu sempre diferencio isso para as pessoas Sim. buscarem, quando elas estão buscando essa saúde no relacionamento, que elas estejam sempre se afastando cada vez mais desses comportamentos e não normalizando eles, englobando como algo que faz parte do relacionamento e faz parte do cuidado, né? E quando você falou no início, é Uhum. comum existir o ciúme, é difícil não existir, por conta do que faz parte do amor e do desejo de estar junto e do medo de perder a outra pessoa, na verdade faz Sim. parte por conta de uma autoestima fragilizada que a gente tem, essa ideia de que o outro nos Uhum. completa, essa ideia de que essa insegurança sobre se a gente é tão bom assim para que o outro não deseje estar com outras Sim. pessoas, e acaba que o ciúme tem mais a ver com isso, assim, com questões nossas, individuais, do que Claro. necessariamente com questões do outro. Por isso que a questão da terapia vai Uhum. fazer diferença, você ter noção do que você quer no relacionamento vai fazer diferença, mas sobre a coisa do ciúme no nível normal, no nível aceitável, eu tenho muito receio de falar Uhum. isso abertamente para as pessoas, porque não é sempre que as pessoas conseguem Aham. compreender isso de maneira a se preservar. E, na verdade, às vezes elas compreendem isso de maneira a se manter em situações que ainda estão ruins, né, que estão ruins já, mas como não chegaram num nível extremo, dentro do entendimento de tolerância de cada um, elas não saem, né? Elas não saem daí. Isso. Bom, aí, até para falar sobre a questão do abuso psicológico, da violência doméstica, eu tinha conversado com você para a gente fazer uma análise, a gente tem Uhum. 17 minutos, para a gente fazer uma análise sobre a Muito rápido. foi muito rápido, sobre a romantização do abuso, Aham. e eu tinha trazido para você antes, acho que vai ser interessante para as pessoas também pensar sobre isso, com com um exemplo para a gente falar, que não seja necessariamente um exemplo colocado como algo doentio, patológico, muito fora da realidade, mas algo que pode estar Uhum. mais próximo, né? Então, nesse final de semana do Dia dos Namorados, foi um final de semana em que um filme novo no Netflix foi lançado e que ficou em primeiro lugar no Brasil como um dos mais Uhum. assistidos, que é o filme 365 Dias, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo a live vão assistir depois já assistiram esse filme, mas só fazendo uma sinopse rápida do filme, é um filme que está sendo muito comparado aos 50 Tons de Cinza, inclusive, por conta disso. E basicamente Uhum. existe nesse filme um retrato de um relacionamento abusivo, só que ele é colocado de uma maneira muito distante de uma realidade normal de como se relacionam as pessoas. Então, tem gerado muita dúvida de interpretação, se é um relacionamento realmente que as pessoas superam um momento de dificuldade e mudam a sua essência e se tornam realmente um casal romântico, ou se na verdade é uma situação de relacionamento abusivo que está só sendo colocado de uma maneira muito floreada. Meu entendimento sobre isso, bom, só Uhum. explicando, né? O que é a história do filme? É um homem
que objetifica uma mulher, idealiza essa mulher como alguém que ele acha que está apaixonado, ele sequestra essa mulher, mantém ela presa em cativeiro e oferece a ela a oportunidade de 1 ano para se apaixonar por ele. Essa é a sinopse do filme. E aí as coisas se desenrolam. Só de iniciar falando isso, eu acho que as pessoas já podiam entender que tem alguma coisa errada, mas a gente tem que ir além, né? Oportunidade, né? A gente tinha que ir além. Mas o que acontece? É uma mulher muito bonita, muito forte, muito independente, e é um homem muito bonito, muito poderoso, muito rico. Então acaba gerando um status assim, muito realmente fora de ficção, muito fora da realidade, e as pessoas conseguem romantizar essa história que se a gente contar só cruamente, não teria o que romantizar, mas dentro da estética do filme, da beleza e da erotização enorme, a sensualização enorme, acaba trazendo aquilo que eu tinha falado até no início. Pessoas que são frustradas sexualmente olham para um filme que tem tanto erotismo, tanta sensualidade, tanta paixão, e esquecem de toda a história que está por trás daquilo ali, que está totalmente fora do que seria ideal, né? Mas vem isso como uma situação idealizada. Enfim, acontece esse sequestro, isso tudo, e aí depois de um tempo de convivência, lembrando que ela está em cativeiro, sequestrada, presa, sem falar com a família, tudo isso, o rapaz tem algumas atitudes gentis com ela, embora seja o tempo todo agressivo, violento, sempre deixando muito próximo a possibilidade de bater nela, enfim. Ele tem algumas atitudes gentis com ela, e aí ela se apaixona, cede, e eles ficam juntos, e enfim, e vai acontecendo no restante do filme, baseado nisso, assim, supera essa questão de que ela tinha sido sequestrada e ela aceita a relação. E vai até o final com essa ideia de que ela aceitou bem a relação, em nenhum momento isso foi questionado. E a minha preocupação com isso não é nem o filme em si, porque do mesmo jeito que tem 50 Tons de Cinza, tem outros filmes que vão falar dos relacionamentos, das coisas mais absurdas, né? Tem um filme muito antigo, por exemplo, Proposta Indecente, que também fala de um relacionamento abusivo, em que o marido meio que vende a mulher, enfim. Isso não é de agora, isso já existe há muito tempo no cinema, se falar sobre relacionamento abusivo, mas a minha preocupação era com a romantização disso. Então, eu queria que a gente falasse sobre os sinais de um relacionamento abusivo, e a gente pode levar adiante até essa comparação com esses filmes, justamente para que as pessoas consigam identificar que tem alguma coisa errada nessas histórias, que tem alguma coisa errada nas histórias delas também, se estiverem próximas daquilo ali. Sim. Quando eu não vi, né, o 365 Dias, eu vi a trilogia dos 50 Tons, e vi muitas críticas sobre o filme, e aí às vezes eu até desanimo com certos filmes quando eu já vejo boas críticas, né, críticas confiáveis sobre ruins, às vezes eu nem vejo, mas eu pretendo ver ainda. Mas quando você me falou sobre o filme, Joyce, e aí até falei, a primeira coisa que me veio à mente foi a questão da síndrome de Estocolmo, né, que muita gente conhece, mas para quem não conhece ainda, né, quando uma pessoa que sofre ali algum abuso, alguma violência, ela cria vínculos afetivos com aquele abusador, com aquela pessoa violenta, e só para pontuar, esse termo, síndrome de Estocolmo, surgiu num assalto, né, na cidade de Estocolmo, que teve um assalto a uma agência bancária, onde uma das reféns acabou se apaixonando pelo assaltante e sequestrador ali, que manteve, acho que alguns dias como refém, e depois ela até teve um relacionamento afetivo com ele, virou assaltante junto com ele, e eles se identificaram a partir disso aí. Só fazendo um adendo, essa síndrome de Estocolmo, ela é bem retratada, considerando Netflix, tudo na Casa de Papel, que no fim das contas a personagem também até se fica sendo chamada de Estocolmo justamente por isso. É bem aquilo que foi retratado ali. Isso, exato. E aí, enfim, e aí por que né, essa síndrome acontece? E eu não estou falando aqui da síndrome, eu estou falando aqui de relacionamentos abusivos, porque a estrutura psicológica por trás disso, a estrutura inconsciente por trás disso, é exatamente a mesma, tá? Então, existem alguns pontos, e eu não vou falar só da parte inconsciente, né? Mas, por exemplo, mulheres, homens, enfim, pessoas que tiveram um cuidador sádico, de repente um pai sádico, uma mãe sádica, ou até mesmo um outro cuidador, alguém que foi sádico com aquela pessoa, né? Por identificação, né? Ela pode sim, vamos dizer, simpatizar com comportamentos sádicos vindos do outro. Mas isso eu acho que é mais uma exceção, né? Não chega a ser uma regra, mas o sadismo ele pode ser o elemento ali de atração.
né? E aí não é dedo podre, né? Foi a escolha. Traduzindo sádico, agressivo, violento, enfim. Isso. Obrigado, Joyce. E aí, enfim, e aí tendem a criar laços com pessoas abusivas ou a incorporar, né, por identificação paterna ou materna, né, de pais que brigavam muito, que discutiam, enfim, por identificação acabar trazendo isso também para as suas relações, que já é algo mais comum, e ela acabar se tornando, né, o abusador, a pessoa, entre aspas, tóxica da relação, né. E eu vou citar aqui uma passagem, Joyce, por que a gente tem essa tendência, de repente, de criar laços com quem é abusivo conosco, né? Eu falei até um texto sobre isso, que dizia justamente isso, agora eu esqueci o título, mas era algo assim, por que é tão difícil esquecer, né, quem me fez mal? Era algo nesse sentido, não lembro agora, né? E às vezes a pessoa consegue separar-se, sair da relação tóxica, mas ela não consegue. Ela sente falta, né, às vezes do abuso, sente falta do abusador, né? E por que isso, né? Então, existe uma questão de defesa biológica também. Até um amigo nosso, o Leonardo Gomes, né, que estudou com a gente na FRJ, o Léo, hoje, para você ver que o comportamento de mamíferos, né, ele estava contando, ele hoje trabalha numa ONG de reinserção de onças na floresta, né, se eu não me engano, no Pantanal. Pantanal ou na floresta amazônica, não me lembro. E aí ele falando que as onças elas desenvolveram um comportamento muito curioso, porque as onças, quando elas estão com filhotes, elas tendem a não acasalar, né? Até que ela crie o filhote, aquele filhote esteja apto a ir para a natureza, né? E eles observaram, na reinserção das onças, né, que quando o macho começava a impor a presença dele, muitas vezes o macho mata o filhote macho, também por questões territoriais, né? E aí eles não querem que isso aconteça, porque está entrando em extinção, enfim. E aí eles perceberam que a onça fêmea, o que ela fez? Ela, em cativeiro, em situação de estresse, vamos dizer assim, ela acasalou com esse macho, né? E aí eles falaram, e aí os biólogos, enfim, eles começaram a questionar. Será que foi uma questão de autopreservação, no sentido dela não matar o filhote, ela foi lá e cedeu a imposição do macho por sexo, né? E a gente está falando aqui de biologia, tá? Mas trazendo isso para a relação abusiva, né? E para a questão da síndrome de Estocolmo, né? Será que até que ponto isso é uma defesa nossa, ou da pessoa que sofre o abuso, né? De submeter-se, de estabelecer vínculo, de estabelecer laço com aquela pessoa que abusa, para evitar uma situação maior de estresse, né? Então, acaba se criando uma zona de conforto, mas que na verdade é de desconforto, né? Porque você aceita, você se submete para evitar uma situação maior de estresse. Claro que inconscientemente, né? Não é algo da ordem da vontade. Exatamente, pura defesa, né? Eu lembro até a questão do assalto do ônibus 174, né? Que uma das reféns ali no momento, ela estabeleceu um vínculo ali com o Sandro, né? Que era o sequestrador do ônibus, e ela depois no documentário, ela fala para ele: Sandro, você não é uma pessoa ruim, né? Então, assim, ele estava com uma arma na mão, né? Causou uma situação de estresse, parou a cidade, enfim, N questões envolvidas nisso, e ela, em 1 hora, 2 horas ali de contato com ele, às vezes a gente vive uma vida inteira com a pessoa, a gente não consegue conhecer a pessoa a fundo, né? Saber se ela é boa ou ruim. E ela ali em 2 horas de definição de você é uma pessoa boa, ela viu algo de bom no Sandro, né? E aí até que ponto isso, assim, é consciente, né? Será que ela não estava querendo ver coisas boas para evitar a iminência ali da morte, ou dele explodir, matar explodir emocionalmente, né? E matar todos os reféns, enfim. Então, é uma defesa adaptativa para que uma situação de estresse não seja maior. E por isso, Joyce, acho que a importância da terapia, que foi o que você começou falando, na terapia a gente vê que existem formas de sair dessa relação abusiva, existem meios de você se livrar disso sem que precise explodir uma reação maior de estresse por conta do abusador, né? Só para a gente conseguir estabelecer assim, um critério, antes da gente encerrar, porque já faltam 5 minutos. Então, assim, o que é um relacionamento abusivo? O que são as características de um relacionamento abusivo? Então, a questão do ciúme e do controle sobre o outro, o controle sobre o outro, e aí o controle vai
além de determinadas coisas que são comuns, que a gente ouve falar, de controlar a roupa que a pessoa está usando, Sim. como que ela se apresenta, com quem Uhum. ela conversa, mas às vezes controles de uma maneira um pouco mais refinadas, ou seja, quais são os amigos que são confiáveis e quais que não são, se as relações, por exemplo, familiares são relações que ela precisa manter ou não, o controle pode ir além, Uhum. né, sobre outras coisas mais que vai deixando a pessoa isolada, dependente do parceiro que está sendo o abusador, isso é bem comum de acontecer. Então, o ciúme é sempre muito comum de acontecer. Fazer com que a outra pessoa se sinta frágil e diminuída também faz com que mantenha essa relação abusiva por mais tempo. Então, se ela está sendo constantemente humilhada ou duvidada da sua capacidade de trabalho, às vezes até estimulada a largar o seu trabalho, parar de trabalhar para ficar dependente, mais dependente ainda desse abusador. Então, essa era uma outra característica, que são características que não estão chegando nem no extremo da violência doméstica, né? Da pessoa estar sendo realmente violentada ou estuprada ou agredida fisicamente, porque às vezes a gente Sim. espera, né, como a gente estava falando antes, espera chegar num, só vai conseguir identificar que aquela relação é No abusiva quando extremo. chega no extremo, mas existem coisas que são bem refinadas e bem sutis, que estão anteriores a essa agressão física ou esse estupro, essa violência maior, mas que já fazem parte de um relacionamento, de características de um relacionamento abusivo. Ou seja, essa dependência, principalmente uma dependência emocional, né? Tem uma das meninas que comentou aqui, a Sandra comentou a questão da culpa, essa é uma, né, de se sentir Uhum. culpada, a humilhação e a fragilidade vai Sim. levar esse também, esse pensamento, muitas vezes, a pessoa que sofre abuso de se sentir culpada, de se sentir, inclusive, que ela merece, que ela está fazendo alguma coisa para receber esse É. abuso, Uhum. né? A comparação que eu tinha feito com o filme, você falou da Síndrome de Estocolmo, uma das pessoas que comentou também falou sobre isso, é exatamente o que se retrata, Uhum. né? Pode ou não É. ser um mecanismo de defesa, no caso do filme, é colocado de uma maneira, eu entendi, bem leviana, porque você pode realmente, assim, entender aquilo ali como realmente uma paixão, como um amor desenvolvido e que está tudo bem, Uhum. e que eu acho que o problema maior da romantização é isso, é de entender que está tudo bem, que não tem alguma coisa errada na história, É. Que foi que escolha dela aquilo, e né? que as pessoas acabam levando para relacionamentos abusivos é se tá tudo bem. Ah, ele me controla, ele me bate, ele me humilha, mas ao mesmo tempo ele é carinhoso comigo, só eu sei como é que ele é quando a gente está sozinho, a sexualidade tá ok, tá bem resolvida, então a pessoa vai levando a relação ou vai levando, às vezes, achando que vai fazer com que a outra pessoa mude, né? Porque essa promessa acontece, é o que você falou bem no comecinho do amor e da ação, da questão das promessas, né? Isso acontece muito em relacionamento abusivo, uma promessa de que vai ser diferente, que vai fazer outra coisa e tal, e vai se perdurando por conta disso. Você falou, é perfeitamente possível a pessoa sair de um relacionamento abusivo, é bem compreensível que ela sinta falta das coisas positivas que a mantinham ali, ou Uhum. que mantiveram ali muito tempo. É muito comum que se normalize quando a pessoa viveu isso na infância ou na adolescência, nessas referências, seja dos pais ou de outras referências, né? De relacionamentos que foram abusivos e acabam tendo um nível de tolerância maior para agressão e para abuso, né, e para violência. É... Então, enfim, com relação ao filme, eu até recomendo que as pessoas assistam, que você também assista, para fazerem essa crítica, para assistirem com esse olhar de que tem alguma coisa errada. Tenho visto muitas mulheres Uhum. na internet ainda usando o personagem do ator, que, enfim, que é um criminoso, além do sequestro, é criminoso por outras razões, e as pessoas estão levando isso para um lugar Aham. que é muito perigoso, e eu achei mais curioso ainda ser um filme lançado bem, né, na época do Dia dos Namorados aqui no Brasil e ter Isso. tido esse apelo tão grande Significante, né? para mulheres e casais assistirem nesse momento e achando que está ok. Então, por isso que eu quis falar um Uhum. pouco sobre isso. Acho que a gente, de repente, pode É. repetir, de fazer a live outro dia sobre o assunto de relacionamento, que acho que rende bastante. Eu queria finalizar Claro. dando essa ordem assim de ideias para poder a gente não ficar faltando, né? Porque está faltando um Claro. minutinho. Então, assim, Tiago, muito obrigada por aceitar o convite, por ter feito esse debate aqui com a gente. Quem está assistindo só ao final Uhum. vai assistir depois. A gente fala de relacionamento saudável no iníciozinho da live, explicando direitinho o que é um relacionamento saudável. Acho que vai ser bom assistir essa parte também do Aham. início. E, enfim, obrigada por ter aceitado o convite novamente. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez o convite e a disponibilidade de vocês, do pessoal da Chave da Questão também. Obrigado, Joyce. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Obrigado. Acho que veio. Como é que eu faço para encerrar? Ah, obrigada. Boa tarde.